Boa noite, Flávio, Paula, boa noite, Lucas, daqui a pouco eu chamo você, boa noite, Meire, Rita, Sandra, Geni, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso dozenário de Santa Rita. Boa noite, Lívia. Boa noite, Rita Ramos. Boa noite, Paloma. Boa noite, Mara. Boa noite, Wilson. Hoje não estamos pelo YouTube, apenas pelo Instagram. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Márcio. Mas depois que a live for ao ar, eu vou salvá-la e vou compartilhá-la no YouTube, porque tem algumas pessoas que infelizmente não têm Instagram. Então, pensando nessas pessoas, eu compartilho lá também. Não se preocupem. Todo mundo vai conseguir assistir a live. Coisas de jovem. Coisa de amarelo. Amarelo na certidão de nascimento. Esses dias eu fui levar a minha certidão de casamento para fazer meu passaporte e a moça teve a coragem de olhar para aquela certidão toda amarelada, toda cheia de marca do tempo e perguntar se ela era original. Aí até o moço que estava do lado dela olhou e falou assim, eu acho que não precisava perguntar, o Márcio falou que camisa linda, essa camisa aqui eu ganhei, inclusive do Márcio e da Cíntia, nosso casal eficiente aqui da amada Ritinha, que sempre estão aí disponibilizando o celular, respondendo as perguntas para quem faz e eu não vejo, sempre presentes. Rita Santana. Não, ela falou sério mesmo, não era brincadeira, ela falou sério mesmo, ela olhou assim, falta de experiência mesmo, né? Daí eu olhei ali, o carimbo azulzinho, né? Porque muita gente leva cópia e tem que ser a original. Então, quando eu apresentei a original, ela olhou assim, a senhora, esta certidão de casamento é original? E daí eu já aproveitei, né? Pelo amarelado do documento, ela é original. Igual quando a gente pega a certidão de nascimento, eu tenho a certidão de batismo, a minha certidão de batismo. Então, um documento de mais de 50 anos. Todo mundo que está entrando aqui já conhece a oração dozenário de Santa Rita. Quem não conhece, fala eu não conheço. E aí eu explico rapidinho, um pouquinho, o que é essa oração, o que é principalmente, que devoção é essa do dozenário de Santa Rita. Márcio, vai ter que ser com a nova safra. Ó, a Meire diz que não conhece a devoção. O Márcio agora contou uma mentira, diz que não conhece muito. A Ana não conhece, a Amanda não conhece, a Isa não conhece. A Rita Santana conhece, já tá aqui há bastante tempo. Conosco, nos acompanhando. A Rita Ramos também. Então, de uma maneira bem resumida, né? A oração, a devoção, na verdade não é oração, a devoção dozenário de Santa Rita é uma devoção que nós devemos fazer todo dia 22 de cada mês. Por que todo dia 22 de cada mês? Porque dia 22 de cada mês é o dia votivo, é o dia devocional de Santa Rita. Às vezes, quando eu posto aqui no Instagram que dia 22, por exemplo, fevereiro, março, abril, é o dia votivo de Santa Rita, já vem um comentário rapidinho. Eu brinco sempre, né? Os dedinhos rápidos para responder. Sempre vem um comentário. O dia de Santa Rita é 22 de maio. Não é esse dia. Pois é, mas a pessoa não leu a legenda. Quando a gente fala em dia votivo, não é o mesmo que dia litúrgico. Dia litúrgico é realmente o dia 22 de maio, o dia que a nossa santinha aqui, ó, nasceu pro céu. O dia do santo, normalmente, a gente homenageia o santo no dia que ele vai pro céu, o dia da morte dele. Dia 22 de maio, o dia litúrgico de Santa Rita, é o dia de Santa Rita. Mas, o que é o dia votivo ou dia devocional? É um dia
que as paróquias, as igrejas, os santuários, as capelas que têm Santa Rita como padroeira fazem uma programação especial para homenagear Santa Rita. Mas por que isso? Por que não fazer só no dia 22 de maio? Por um motivo também muito importante. Para quebrar a nossa prática de só procurar a nossa santinha no dia 22 de maio. A gente já conversou esses dias nas nossas lives aqui das novenas, né? Que, por exemplo, se você procurasse o seu amigo, sua amiga, uma vez por ano só, e nem procurasse para agradecer ou para dar parabéns para ela, procurasse só para pedir, não é uma coisa legal, né? Pois é, e esse é o tal do devoto Nutella, que só procura Santa Rita 22 de maio. Quem aí costuma ir numa igreja, numa paróquia de Santa Rita, no dia 22 de maio, sabe o que eu tô falando. A paróquia você não consegue andar de tanta gente, só que o resto do ano. Aí, como as paróquias, principalmente as que têm Santa Rita como padroeira, eles fazem uma programação. Então, tem paróquias que fazem terço no dia, fazem várias missas. O Santuário de Santa Rita de Curitiba, por exemplo, tem 5 missas durante o dia 22. O Santuário de Santa Rita de Londrina, onde eu conheci a oração do Dozenário de Santa Rita, tem 5 missas durante o dia 22. E aí tem momento para confissão, tem momento de venda de pastel, venda de bolo, e tem o momento da oração do Dozenário de Santa Rita. Essa oração eu conheci com a Mônica, que muitos de vocês aqui conhecem, que também é uma divulgadora da devoção de Santa Rita, e eles fazem essa oração no Santuário de Santa Rita de Cássia de Londrina. Eu nunca vi essa oração sendo feita em outro santuário. Então, o que acontece? A missa é realizada, acontece a homilia, a comunhão. Após a comunhão, o padre e toda a comunidade se vira para a imagem de Santa Rita e fazem essa oração. É uma oração muito bonita, então todo dia 22 é feita essa oração. Por isso de dozenário, porque vem de 12 meses rezando pelos nossos impossíveis. E aí, ó, tem a Luciana, primeira vez. Essa é uma boa pergunta. Primeira vez eu não posso fazer, eu perdi. Não, você pode começar qualquer mês do ano. Eu aqui com vocês na Amada Ritinha, a gente sempre começa no dia 22 de junho e termina 22 de maio. Aqui na Amada Ritinha. Mas isso não significa que a Luciane, por exemplo, que está conhecendo hoje, né? A Luciana que está conhecendo hoje, ela pode começar hoje, 22 de julho de 2025, e ela vai terminar o dozenário dela no dia 22 de junho de 2026. Só contando os 12 meses, vai dar certinho, 22 de junho, igual a Alessandra aqui também. Então, lá no dia 22 de junho de 2026, vocês terminam o dozenário. A ideia dessa oração, primeiro, é criar a disciplina da oração. Tirar um dia no mês, para que vocês procurem ir numa missa de Santa Rita ou procurem fazer orações a Santa Rita uma vez por mês. E não deixar para procurar Santa Rita só no dia 22 de maio ou só quando o calo aperta. Ou só quando temos um problema, um impossível, tá? O segundo motivo de fazer essa oração é trazer os devotos e devotas para as paróquias, para as igrejas, para que não fique também essa prática de só uma vez por mês. E o terceiro motivo é para fortalecer a nossa amizade com Santa Rita, porque nessas nossas lives aqui de devoção, eu sempre trago um convidado. Hoje nós temos o convidado Lucas. O Lucas ele faz parte de um projeto que é um podcast voltado para a juventude da cidade de Jundiaí. Daqui a pouco eu vou chamá-lo, ele vai contar melhor sobre essa história. Ele é devoto de Santa Rita e cada dia 22 eu trago alguém. Então, às vezes é um padre, já trouxe padre Fábio Vieira, já trouxe Frei G, já veio várias vezes no dia 22, já trouxe outros padres que participaram, já trouxe religiosos, já trouxe muitos devotos, já participaram do dia 22, o Riad, por exemplo, que joga vôlei pro Suzano, já participou aqui no dia 22, quem mais que participou? A Aline, que fez o papel de Santa Rita no filme da Canção Nova, que hoje é noviça da Ordem dos Agostinianos, né? Vai ser futura freira. Ela também já participou aqui da nossa live de oração. Então, nós sempre temos um convidado para contar, para rezar com a gente, para contar seu testemunho, e assim a gente vai fortalecendo a nossa devoção. E aí, para acompanhar, né, a gente durante todo esse ano, eu fiz esse livro aqui,
12 meses com Santa Rita, que a gente faz a oração através desse livro. Quem não tem o livro pode fazer a oração? Claro que pode. Então nós vamos fazer a oração hoje, né? Durante a live nós vamos fazer a oração. Essa oração também está no canal Amada Ritinha no YouTube. Então, não consegui acompanhar no Instagram. Eu queria fazer essa oração todo dia. Não tem problema. Então, você vai lá no canal Amada Ritinha, vai estar lá a oração do Dozenário de Santa Rita. Se não me engano, o vídeo dessa oração é o segundo ou terceiro com mais visualizações do canal Amada Ritinha. Mas por que do livro? O livro tem quem tem o livro aí pode escrever aí nos comentários se não é bem assim. Esse livro, ele te ajuda a você desenvolver durante o ano inteiro uma relação de amizade com Santa Rita. Ele é dividido em 12 capítulos, um capítulo para cada mês. E não é um livro difícil de ler, gente, porque assim, cá pra nós brasileiros não temos o hábito da leitura. Então, se eu pegar um livro que é um calhamaço desse tamanho, vocês vão desanimar para ler. Eu também desanimo para ler. Então, esse livro aqui é um livro rápido de ler, 12 capítulos, uma leitura rápida, gostosa, e aí você desenvolve, tem uma novena também. Então, o que eu aconselho? Que a pessoa leia o que está no capítulo, faça a novena e dia 22 faça a oração do dozenário aqui com a gente. E eu também faço uma homenagem aos santuários que eu já conheci nessa minha missão de divulgar a devoção de Santa Rita. Então, a feira diz que o livro é maravilhoso. Então, assim, por exemplo, a Feira do Paraná, tem 2 santuários do Paraná que estão aqui nesse livro, o Santuário de Londrina e o Santuário de Curitiba. Quem tiver a oportunidade de ir a Londrina ou a Curitiba para conhecer os santuários, vale muito a pena. Aqui também tem bastante mineiro aqui. Aqui tem o Santuário de Santa Rita de Cássia, Minas Gerais. Tenho certeza que muita gente aqui conhece. Hoje eu recebi o testemunho de uma moça que noivou lá no santuário hoje, diante do Santíssimo. Tem também. E tem o Santuário de Santa Rita de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Alguém aqui já conhece o Santuário de Santa Cruz? É do Rio Grande do Norte, é de Natal, de Santa Cruz, conta pra mim aí. Que tem aquela imagem enorme de Santa Rita, que consta que ela é a maior imagem católica do mundo, porque ela ganha do Cristo Redentor por causa da coroa, tá? Então o pessoal do Rio de Janeiro não vai ficar ofendido, mas ela ganha por causa da coroa, né? Dizem, não tenho absolutamente certeza. Então é por isso da oração do dozenário. E agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o nosso convidado, né? Daqui a pouco eu chamo o nosso convidado Lucas, mas o Lucas tem uma razão de estar aqui também, não apenas para ele contar a história dele de devoção com Santa Rita. Dia 4 de julho, eu estive na Expo Católica aqui em São Paulo e tinha muitos jovens lá, muitos jovens, acho que assim, 80% do público que estava lá, a Caliane é do Rio Grande do Norte e ela conhece o santuário, é lindo mesmo. E a Cris foi em 2019, é maravilhoso. E aí, essa juventude toda que estava lá, eu, tentava conversar muito com as pessoas, assim, e aí foi interessante que eu estava conversando com o padre Fábio Vieira, que vocês conhecem, ele que divulga a devoção do Beato Carlo Acutis. E o padre Fábio, eu estava do lado de um mocinho, de uns 13 anos, mais ou menos. E o padre até perguntou se era meu filho. Eu disse, não é, né? Daí, e o mocinho tinha me contado, antes de a gente conversar com o padre Fábio, que ele a avó era devota de Santa Rita. E eu comentei isso com o padre Fábio. Eu falei assim, todo lugar que eu vou, que eu encontro os jovens, né? O que acontece? A juventude é sempre assim. A minha mãe é devota de Santa Rita. O meu pai é devoto de Santa Rita. A minha avó, o meu vô, sabe? É sempre assim, uma tia. Nunca, é raro ouvir jovens, fora a Júlia, que sempre participa aqui com a gente, às vezes um ou outro jovem que aparece, que diz assim pra mim, eu sou devoto de Santa Rita. A maioria são pessoas da nossa idade, talvez um pouco mais jovens, assim, a partir dos 40, mas é mais ou menos esse público, 40 pra frente. E aí o padre Fábio me fez um desafio, ele disse assim, tá na hora de você investir no público jovem, trazer mais jovens para a devoção de Santa Rita, né? E aí ele tá super certo. E aí, coincidentemente, o Lucas me procurou para falar do projeto que eles têm lá em Jundiaí, e eu vi que era um projeto, o nome do projeto é Juventude com Você. Eu falei assim, olha só, como Deus encaminha as pessoas, né? Exatamente o que a gente precisa. E aí a gente combinou, logo depois, acho que da Expo Católica, a gente combinou e eu falei assim, você é meu convidado, então vou chamar o Lucas aqui,
Vocês vão adorar. E ele também é devoto de Santa Rita. Ele não me respondeu com aquela de sempre. Ah, ele é o primeiro. Deixa eu avisar ele aqui que eu chamei. Mas eu acho que ele deve ter visto. Olha. Muito bem. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Lucas. Você está me vendo bem? Sim, te ouço e te vejo bem. Você também me vê e me ouve Também. bem? Pergunto isso porque na minha primeira live que eu fiz, inclusive com o Dozenário, a minha entrevistada, que era a Mônica, era uma tela escura. Nós só ouvíamos a voz da Mônica, mas deu para rezar Uhum. do mesmo jeito. Só não dá para rezar quando não tem som também, daí fica difícil. Mas acho que hoje vai dar certo. Lucas, se apresente para o povo de Ritinha aqui, para nós sabermos mais de você. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com os devotos e devotas de Santa Rita. Essa santa, para mim, que é tão importante. Meu nome é Lucas Furlan, eu moro em Jundiaí, tenho 27 anos. E eu estou aqui por dois grandes motivos, muito especiais. Primeiro, para falar sobre essa santa, que para mim é tão importante e tem me ajudado tanto nessa minha descoberta recente aí dessa devoção que eu tenho. E também para falar para vocês aí depois eu vou falar um pouco mais para frente sobre o podcast que se chama Juventude com Você, que é um podcast católico. Depois eu falo melhor um pouquinho sobre a história dele para que vocês também possam conhecer. Como que você conheceu Santa Rita? Teve uma moça que postou aqui, eu que apresentei Santa Rita para o Lucas. Mas quero saber se isso é verdade. Conta para mim como que foi, assim, como que você conheceu Santa Rita? Bom, vamos lá. Eu acredito que seja, se eu não me engano, acho que é a Débora que postou que eu apresentei Santa Copelli, né? Rita. Isso, Débora Copé. Mas a minha história com Santa Rita foi do seguinte. A Débora, ela sempre foi uma devota muito fervorosa de Santa Rita. E ela sempre falou, ela foi recentemente para Cássia, interior de Minas Gerais. E ela teve uma experiência onde ela viu o corpo. Ela foi sozinha como pagando uma promessa pessoal que ela fez. Só que, assim, eu me interessei pela história ali de Santa Rita, mas ainda estava muito, muito frio o meu contato ainda aí com a história de Santa Rita. Só que eu falo que assim, quando a gente se torna devoto de um santo, é ele que escolhe a gente, não é a gente que escolhe ele. E eu te falo por que foi que eu escolhi. Quando eu ouvi o relato dela, que quem realmente. Eu nunca, assim, tinha me aprofundado sobre Santa Rita. E a Débora me apresentou, me falou sobre. E eu pesquisei um pouco, assim, sobre ela. Vi que tinha uma igreja aqui em Jundiaí, mas é dedicada a ela, um santuário, mas nunca fui atrás. Bom, eu sou daqui de Jundiaí, da paróquia São João Batista. E uma das igrejas daqui da paróquia São João Batista é a Igreja Jesus Divino Mestre, que fica aqui no Jardim Pacaembu. Não é uma igreja dedicada a Santa Rita, porém, das 4 igrejas, é a única que tem uma imagem de Santa Rita. E muito recente, eu voltei para a igreja. Eu estava afastado da igreja, eu voltei agora para a igreja, a convite até dos meus amigos Isabela e William para ficar à frente do Juventude, mas vou te falar porque que a minha história se entrelaça com Santa Rita. E eu fui convidado também para me tornar leitor fixo da comunidade. E a primeira missa que eu fui convidado para ler foi a missa do dia 22 de maio, que é a missa votiva a Santa Rita. Que eu voltei, assim, já voltei para ler. E eu, assim, li na missa, comprei a rosa e afins também para participar do contexto, mas na missa teve um momento muito especial quando o padre começou a contar a história, assim, com mais profundidade. Ali me acendeu uma chama. Falei assim, não, eu preciso começar a pesquisar mais sobre, até me arrepio. E aí eu falei assim, vou procurar no Instagram para ver se eu acho páginas. E eu achei a página Amada Ritinha, que a Débora, inclusive, já seguia. Que é a, a minha amiga, né, nossa, aqui, que me apresentou a Santa. E vendo enfim, os relatos, os vídeos, vi que você faz lives, eu vi, acho que um post sobre o dozenário de Santa Rita. E aí eu comprei o livro 12 meses com Santa Rita, que tá aqui comigo. Também é meu segundo mês fazendo o dozenário. Eu tô acompanhando todo dia 22 junto com aqui a amada Ritinha. E depois disso, eu comprei a minha primeira. Tá aqui, acho que não tá aparecendo, mas eu comprei a minha primeira Parece imagem. sim. Bem Comprei a minha, bonitinho.
a minha primeira imagem de Santa Rita. Ela é muito parecida com uma imagem que vende lá em Cássia, em Minas. Sim, eu comprei aqui em Jundiaí mesmo, numa loja. E aí, assim, eu comecei a procurar sobre a história. E é legal porque, assim, eu dei uma avançadinha também no 12 meses com Santa Rita para ler um pouco mais. E fiz a novena também. Hoje foi meu último dia. A novena que está aqui também dentro do livro. E, assim, eu me identifiquei muito com ela porque eu acho que, como eu falei, minha devoção é recente. Só que foi uma coisa assim que eu nunca. Foi um encantamento assim que eu tive com a história, com a devoção, que realmente eu me senti escolhido por ela. E um sentimento assim de realmente de querer imitar a história dela. A história de obediência, a história Sim. de perseverança, a história de não, independente, acho que das tribulações que aconteçam na vida da gente, ela não existe. E eu acho que se encaixa muito com o meu momento assim de vida, porque assim, eu tive momentos recentes agora que realmente eu quis desistir. Só que eu acho que como eu retorno à comunidade de jovens que eu participei por muitos anos, e agora eu voltei à frente aí junto com a Isabela e com o William, que estão assistindo a gente aqui também. É Isabelle, como é que é o. Isabelete, Isso, eu Isabelete. vi que a Isabelete está seguindo, ela está comentando também. Tá comentando. Aí ela coordena. Ela, na verdade, depois, quando eu contar a história do Juventude, E vocês vão ela já está entender. convidada também, já fica convidada para uma próxima. Não, perfeito. Vocês vão ver quanto essa menina é agraciada. Eu vou falar muito dela depois quando entrar no Juventude. Mas, assim, é a minha história, essa é a minha história com Santa Rita. E assim, ela tem. Eu tenho feito pedidos e promessas, só que ela tem me entregado não o que eu tô pedindo, o que eu preciso. E eu falo porque assim, eu tava espiritualmente perdido. Me encontrei. Então, Sim, assim, eu me encontrei no Juventude, gosto do que eu faço, e eu sou muito assim do seguinte pensamento, né? Quando a gente tá na igreja e ora, não é mais fácil, é mais difícil. sim, sim. Só que é um difícil possível de caminhar. Porque eu sinto que, assim, a minha adoção à oração diária, a Santa Rita, eu tenho rezado muito terço também de Santa Rita. E isso tem me ajudado a enxergar algumas ações que eu tinha mesmo da minha vida diferente. Então, assim, a repensar algumas ações e as coisas estão fluindo de uma forma mais leve. Acho que até, assim, que nem eu tô com o costume agora de sempre comprar. Nunca tive esse costume de comprar uma rosa, que eu deixo num vasinho. Eu corto ela, Uhum. deixo ela. Ela não tá aqui próxima agora, mas eu sempre compro uma rosa. Então, é um costume que eu encontrei assim e de uma certa forma de expressar essa minha devoção. Então eu sempre no meu Instagram pessoal, né, eu sempre posto coisas de Santa Rita, sempre reposto as coisas da amada Ritinha, porque realmente é uma santa assim que eu me encontrei e eu quero ser um propagador da devoção dela. Por isso Então, você que é um zangão de Santa Rita. Não sei se sou você um leu no zangão de Santa capítulo Rita. 2, tem a história das Sim, abelhinhas de Santa Rita. E eu chamo o pessoal aqui que participa, né? Eu digo, vocês precisam ser abelhas de Santa Rita. Porque as abelhas, elas espalham, né, o pólen, né? Elas são agentes polinizadores. A gente, como devoto e devota de Santa Rita, a gente tem que espalhar essa devoção. Então, você, como é, né? A gente chama as abelhinhas de zangões. sim. Eles estão fazendo o quê? Espalhando a devoção de Santa Rita. Mal começou, já não é mais devoto Nutella, é devoto raiz, assim, que divulga, que faz as orações todos os dias. E é assim, quando Santa Rita entra na sua vida, isso é um relato que eu recebo de todo mundo. A gente tem bem essa noção de que a vida é difícil, nós temos espinhos na vida, mas parece que o levar fica mais fácil. E Santa Rita, ela tem feito muito isso, que eu tenho percebido muito isso. As pessoas afastadas da igreja, né? Ela vai lá e puxa, foi assim comigo. Foi assim com você e tenha sido assim com uma porção de pessoas. Então, pessoas assim que estão afastadas da igreja, que não, que estão até meio, sabe? Tipo, sabe quando a pessoa pega ranço? Ah, não quero saber, não sei o quê. Começa a falar mal da igreja. Aí Santa Rita, aham, vem aqui, Sim. puxa de volta. E quando vê, você, pronto, voltou e voltou assim com tudo. A Então, gente nem percebe, a gente só. não, A hora que a gente vê, a gente já tá no. A gente já entrou no barco, o barco já começa como fala, navegar sozinho, a gente já tá chegando a um destino que a gente não sabe, mas que é um destino bonito. Assim, realmente é um relato verdadeiro e eu dou o meu testemunho aqui dizendo que realmente isso é
mais do que uma verdade, é uma comprovação, porque isso realmente aconteceu comigo. E a juventude com você? Conta um pouquinho desse podcast aí para o pessoal entender, porque assim, até hoje a gente teve uma conversa, eu e o Lucas, e eu Sim. comentei com ele que eu estive na Expo Católica e eu participei do evento dos missionários digitais católicos. E tinha muito jovem, tipo assim, eu me sentia tia lá no meio do povo, a maioria era menos de 30 nessa faixa, assim. E muita gente jovem. E muita gente, assim, que você sabe nas redes, esse tem 300 mil seguidores, esse tem 400, esse tem 200. Aí você vê, assim, a quantidade de pessoas que aquele jovem está levando junto com ele e trazendo para a igreja essas pessoas. E eu falei assim, nossa, que bênção isso, né? E aí, o podcast é um instrumento que muitos jovens têm utilizado bastante para falar de Deus, para se aproximar, porque é uma linguagem que os jovens gostam bastante. Então, fala para mim desse projeto do Juventude com você. Bom, obrigado de novo aí pelo espaço. Bom, para quem está assistindo, eu, junto com o William e a Isabela, estamos à frente, sou o coordenador do podcast católico Juventude com Você, a idealizadora desse podcast que começou sozinha, sem ajuda financeira, com uma ideia, um sonho e uma vontade de acontecer, foi a quem está além dos comentários, a Isabelete. A Isabela, o nome dela é Isabela Ramos. Ela começou sozinha, há um ano atrás. O podcast agora, dia 8 de agosto, completa um ano. Então, há um ano atrás, ela começou com a ideia, defendeu a ideia aqui na paróquia São João Batista, e sozinha conseguiu reunir os jovens, e ela começou com esse projeto. E aí, qual que é a ideia desse projeto? É poder levar temas católicos sobre a história dos santos, testemunhos, ideia, assim, temas da juventude mesmo atual, para onde presencialmente a gente não consegue estar. Então, que assim seja digitalmente. Por isso que nasceu Juventude, por isso que é Juventude com você, que é para estar próximo da pessoa que a gente quer aí atingir com o nosso, enfim, testemunho e afins. E depois, quando ela começou, enfim, todo fervoroso, o primeiro episódio a gente começou, não sei se vocês conhecem, o influencer católico J. Dantas, ele foi nosso primeiro convidado. Eu vou E ele procurar ele aqui e mostrar a fotinha para, porque às vezes a gente não conhece pelo nome, mas pela carinha conhece. Sim, sim. Assim, no mundo católico, Jovem. enfim, jovem, exato. Ele fala muito sobre a igreja, sobre a vocação dele. Ele foi o primeiro, sim, convidado de maior relevância que a gente trouxe, que a Isabela trouxe à época. E ele foi o nosso boom aí inicial. E a partir daí a gente foi buscando ministérios de música para poder dar testemunhos, padres. A gente fez até recentemente um episódio que fala sobre educação, então a gente trouxe professores da rede pública e particular para poder falar sobre como que é a vivência na educação do ensino, sendo um católico, sendo que o nosso estado é laico. Então a gente trata dos demais variados aí temas. E é um podcast, assim, que a gente está agora se aproximando muito também. Ele, como fica aqui sediado em Jundiaí, a gente está se aproximando muito da Diocese de Jundiaí. Então a gente está tomando uma nova proporção, que antes era feito aqui com as igrejas locais, a gente está difundindo ele para outras paróquias aqui da nossa diocese, quem sabe, além da diocese de Jundiaí. Então, o que a gente está fazendo aí começamos a ideia dele com os programas ao vivo, toda sexta-feira, às 20 horas. No Instagram e no YouTube ou Somente no YouTube, somente no só no YouTube. YouTube? Tá. Aqui o Instagram Juventude com Você, ele é uma página de apoio, de divulgação do programa. As Uhum. transmissões que a gente tem feito, normalmente têm sido feitas pelo nosso YouTube, que é pelo Deixa mesmo eu nome. dar só uma parcela assim, de contribuição. As pessoas dizem, mas por que vocês fazem no YouTube? Vou ser bem sincero, um dos motivos é porque o YouTube monetiza, né? E assim, ele acabou de falar, eles têm a cara, a coragem, um celular, né? E assim, pouco recurso. Então, claro, ainda não monetizaram, mas um dia vão monetizar. E com o dinheiro das visualizações, né? Eu até comentei com ele, o meu YouTube já é monetizado. Mas assim, o YouTube só paga depois que você faz US$ 100. Eu levei 2 anos para fazer US$ 100. Mas né? É uma espécie de premiação. Já o Instagram não tem muito isso. Então eu incentivo sempre, principalmente esses projetos que precisam de recursos financeiros, ou TikTok, mas o TikTok eu acho meio, como que eu vou dizer?
complicado para fazer assuntos religiosos e assuntos católicos, sabe? Eu não gosto muito. Então, e o meu público não funciona muito no TikTok, mas o YouTube é uma boa plataforma. Então, assim, assistam lá, colaborem, assistam o vídeo, vão lavar uma louça, né, Lucas? Vão Exato. passear, vão fazer um exercício, põe o vídeo lá para assistir o Na podcast. academia, tá na Na academia? Foi. academia, eu assisto muito podcast em academia, porque daí você fica dando. E às vezes a gente valoriza esses podcasts que os caras já ganham milhões. Vamos valorizar os pequenos que estão começando, né, Lucas? É assim, a gente começou, como eu falei, com um sonho, com um celular, com uma coragem. E assim, quem quiser até depois acompanhar, siga o nosso Instagram, então que a gente está entrando aqui agora, Juventude com você. A gente sempre atualiza por lá os vídeos, próximos vídeos e programações. E sigam também, e se inscrevam, na verdade, no nosso canal do Juventude com você no YouTube. É muito importante para a gente, justamente para que a gente continue com esse trabalho, atingindo mais jovens. A gente tem muitos relatos de jovens que, assim, por dar um testemunho, voltaram para a igreja. Então, isso já é um baita de um testemunho. Então, nós queremos a gente quer jogar nossa rede para pescar mais jovens cada vez mais. E É o assim, que é Papa muito Francisco legal. falava, né? Usar as redes sociais para juntar as redes também e trazer, né, a pessoa que estava afastada de volta para a igreja. E assim, é legal porque no programa a gente consegue trazer todo o nosso ar da graça jovem. Então, tem música, tem momento de louvor ali que a gente coloca o pessoal para dançar. Então, a gente coloca quem está em casa também para dançar. Então não é só um podcast ou de uma entrevista, também tem todo o esplendor da energia jovem. E acho que o jovem que a gente acaba querendo atingir com o programa, não, acho que o jovem na palavra não é questão de idade, é o Sim, espírito. espírito. É o espírito. Então, assim, a gente sempre, independente da idade, eu vejo que, assim, eu falo da nossa paróquia lá, as irmãs, as irmãs, as freiras, elas têm uma energia que, assim, tem jovens que não têm. Jovens que eu falo, assim, da questão da idade, né? Têm uma idade um pouco mais avançada, mas elas têm uma energia de fazer acontecer uma animação que pessoas, assim, de 20, 19 anos não têm. Então, eu falo que a idade realmente está mais aqui do que efetivamente na ação ou no fazer. Então, é realmente essa a nossa ideia. Então, colaborem com o nosso programa. Obrigado aí, Kátia, pelo espaço, porque realmente além da divulgação dessa santa, que para mim é tão importante, tão esplendosa e tão poderosa, vamos assim dizer, a gente encontrou um meio também de divulgar os três padroeiros do programa, Santa Teresinha, o Beato Carla Cutz e São João Paulo II. São figuras religiosas aí ligados à juventude. Então, eles justamente por isso que foram escolhidos. Então, eles são nossos padroeiros. Aí Santa Rita é a guardiã de um deles, que sou eu que estou à frente. Então, para vocês saberem a história do nosso Juventude com você. E desde já, Kátia, queria deixar o nosso agradecimento aqui em meu nome, da Isabela e do William. A gente queria muito Ah, vi agradecer que o o William tá espaço. aqui também. Aqui. Tá aí, tá comentando também, né? Tá, aham. Não, mas a gente queria muito agradecer o espaço aí que você abriu para que a gente pudesse falar da juventude. E também você convidou a Isabela, né? Então É. você também está convidada, a gente até conversou hoje mais cedo, para ir presencialmente num programa nosso aí nos próximos meses para ser entrevistado também. Então Ó, a eu só gente não vou combina. dançar, hein? Não, a gente faz a entrevista e o pessoal a gente fala dançar assim, mas o pessoal às vezes só mexe a mão assim É, e não, já tá. essa parte dá. A mão tá tudo bem. Mais que isso já não vai direito. Mas brincadeira, né? Eu acho que é importante essa alegria. Eu sempre comento isso com os padres, com os freis, que eu tenho convívio com padres freis muito jovens, né? E Sim, como é importante ter essa alegria, ele falar da mesma forma que vocês falam, né? Porque assim, a gente só se identifica com alguém quando esse alguém é parecido com a gente, ou fala do jeito que a gente fala, né? E aí que eu falo sobre Santa Rita, né? Às vezes assim, talvez o jovem ache assim: "Ah, eu não tenho muita coisa em comum com Santa Rita, ainda não casei, ainda não tive filho, ah, não tenho vida religiosa". Mas assim, se você olhar a vida de Santa Rita antes do casamento, ela é muito semelhante à maioria dos jovens da nossa atualidade. Por quê? Porque ela precisou deixar seus sonhos de lado.
para obedecer os pais e se casar. Então, quantos jovens Uhum. hoje que estão, né, assistindo até a nossa live, por exemplo, eu não posso fazer a faculdade, que é o meu sonho, porque eu tenho que trabalhar para ajudar nas finanças aqui em casa. Ou, né, eu não posso fazer a faculdade, ou eu não posso trabalhar naquilo que era meu sonho, porque tem coisas mais urgentes na minha família para resolver. Quantos jovens também que têm que casar cedo, né? Que acabam casando cedo, como Uhum. Santa Rita foi uma mãe muito jovem, se casou muito Sim, jovem, porque naquela época era comum. E hoje ainda temos jovens que se casam cedo, que são pais cedo, e aí, né, também tem que às vezes abdicar de alguns sonhos, abdicar de alguns projetos, porque aquele momento requer uma atenção maior. sim, E a Santa Rita tinha, desde muito menina, uma religiosidade muito bonita, né? Muito bonita. sim, E por que o jovem não pode se inspirar nisso? E a segunda, eu nem tinha pensado nisso, passou agora na minha cabeça. Sobre a paz, né? Santa Rita foi uma pacificadora. E que bom sim, que a gente tenha jovens que, ao invés de brigar pelo time A, time B, pelo partido A, partido B, pelo isso, pelo aquilo, não, eles procuram a união, a paz e não a discórdia, a divisão. Então, eu acho que Santa Rita tem muita coisa comum com os jovens. Não é apenas assim, não são poucas coisas, não. Então, merece sim um olhar. E a minha missão agora, desde a Expo Católica, é trazer mais jovens aqui, porque eu sei que você vindo vai trazer outros jovens que vão se identificar com você. sim. Às vezes não se identificam comigo, né? Porque, né? É uma jovem senhora, mas vão se identificar com você. Ah, quero saber mais de Santa Rita. Se esse menino é devoto de Santa Rita, eu também posso ser devoto de Santa Rita. Então é esse o meu projeto, assim. Eu tenho os projetos que eu vou assumindo na vida. Sim, sim. E esse é um deles. E sabe, Kátia, que assim, você está comentando muito agora sobre a identificação do jovem com Santa Rita, né? A gente até, no nosso bate-papo hoje mais cedo, você até comentou, né? Que assim, a gente sempre assemelha Santa Rita porque meu avô, meu tio, alguém da família acaba, assim, às vezes passando que meio que por uma tradição, a devoção Sim, de Santa Rita pra frente. Só que eu te falo que assim, até quando eu contei meu testemunho mais cedo, comigo, assim, na minha família, eu não tenho ninguém, assim, um avô, uma mãe que realmente foi uma pessoa de fora, assim, mas que é realmente devoto de Santa Rita. E o que, assim, eu falo como um jovem que hoje é minha santa de devoção. O que mais eu me identifiquei com ela foi com a virtude dela. Não foi com a questão de idade, que nem, por exemplo, a gente tem o programa do Juventude com Você. Santa Terezinha foi uma santa jovem, o Beato sim. Carla Putz é um santo jovem, mas Jovem. assim, apesar de jovens estarem à frente também desse programa, eu falo que assim, a minha santa de devoção é Santa Rita pela virtude que ela mostrou. Então, por todos esses exemplos que você deu também. E para mim, a maior virtude dela que me fez realmente falar sou devota de Santa Rita foi a perseverança. De, eu falo que assim, tem uma frase no livro da novena, no final da novena, até comentei com você hoje, que assim, me marcou muito, que fala assim, que a gente tem que lidar com, termina sempre assim, né? Com o otimismo cristão, pra gente, tipo, ele suportar os espinhos da nossa vida. Então, assim, ela suportou os espinhos da vida. E ela Sim. foi um exemplo para tudo. Acho que ela para mim é o maior exemplo assim, de santidade, de suportar os espinhos da vida, independente da faixa etária que nós estejamos. Então, foi realmente essa virtude que me aproximou de Santa Rita. Então, falo que com maior. Por isso que hoje eu sou um propagador também da devoção dela. Sempre posto, reposto, posto, porque acho que a gente só conhece, a gente só se identifica com aquilo que a gente conhece. Sim. Então, porque assim, quem hoje fala que é devoto já conhece por conta de tradição, mas a gente vê muito poucos. Eu falo porque, assim, pelo menos aqui na região que a gente fica, eu vejo poucos grupos de jovens com o nome de Santa Rita. Que nem, por Sim. exemplo, um grupo de jovem que me iniciou mesmo na igreja, se chama Jusmag, que é Jovens Unidos em Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete também é uma santa jovem. Então, assim, todos são muito ligados a santos jovens. Então, por que não termos mais grupos de jovens também ligados a Boa. Santa Rita? Boa proposta, é uma boa ideia. Normalmente as paróquias dedicadas a Santa Rita têm, né? Mas quem sabe outros, né?
de fora possam ter também, que não precisam ser necessariamente ligados a uma paróquia de Santa Rita. É uma boa ideia, ó, quem é aí de paróquia, quem sabe, né? Surge um projeto, né? Uma proposta. Eu até falei para o Lucas, o pessoal lá de Curitiba faz um trabalho excelente, os jovens de Curitiba. O pessoal do Espírito Santo, da Praia do Canto, lá, a paróquia de Santa Rita do Espírito Santo, a Pascom não, desculpe, a Pastoral dos Adolescentes, minha amiga Nélia, que conduz, também faz um trabalho excelente. E eu sei que tem muitos jovens envolvidos, né, na Igreja Católica que são devotos de Santa Rita. Pena que a gente não, né, não saiba quais são. Mas quanto mais a gente trazer vocês para falar disso, é muito importante. A perseverança na oração, eu falo sempre assim, você falou das virtudes de Santa Rita e dos espinhos, né? Às vezes a gente reclama até do tempo, né? Ai, hoje o tempo Uhum. tá feio, hoje não, vou ter que vir trabalhar com chuva, ai, que chato, né? E aí, quando você vê a vida de Santa Rita, ela passou por tanto perrengue na vida dela, Uhum. tanto problema na vida dela, que uma chuva não significa nada. E aí você para reclamar tanta coisinha pequena. Ou então eu vejo muita gente com aquela posição, eu não aguento mais, eu não vou mais, eu desisti, eu isso e aquilo. E eu sempre digo, se você é devoto de Santa Rita, isso não é discurso de devoto de Santa Rita. Porque se existe uma mulher que nunca desistiu de nada na vida, foi Santa Rita. O que ela pôs na cabeça que ela ia conseguir fazer, ela Ela fez. conseguiu. Ela fez. Então, se você é devoto ou devota de Santa Rita e está naquela posição, eu desisto, não vai mais dar certo, então volta, estuda mais sobre Santa Rita, porque essa não é uma posição de um devoto. O devoto de Santa Rita, quando ele começa a amizade com Santa Rita, ele tem que aceitar que desistir não faz parte do vocabulário dele. Porque desistir não fez parte do vocabulário de Santa Rita. Exatamente. Né? Exatamente. E assim, acho que até. Acho que o que tem me dado, eu vou falar mais assim, depois de estar em oração assim, diária com ela, é uma, assim, gente, é uma força que a gente não sabe de onde vem, não sabe. Porque assim, acho que, mas você, às vezes, o pessoal tá assistindo e fala assim, mas tão jovem, qual problema você pode vir a ter na vida? Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem seus espinhos. Ou Todo mundo, todo mundo tem, independente de faixa etária e afins, todo mundo tem seus espinhos. E assim, é realmente uma força que é inexplicável. É só quem realmente, acho que todos aqui são os devotos, né, que estão assistindo, mas só quem vive mesmo com Santa Rita pode realmente afirmar que é uma força inexplicável. porque você não está mais sozinho. Exato. Né? O teu fardo sempre vai ser dividido com ela, porque ela sabe, ela soube o peso de um fardo difícil e ela nunca deixa um amigo carregar esse fardo sozinho. Realmente, isso é uma verdade. A amizade com ela é uma amizade leve. Acho que assim, Sim. na verdade, as propostas dela, né, que ela tem os milagres dela também. Ela, até por si próprio, que é o milagre do mel, o milagre da Do rosa, perfume, do né? perfume do figo. O São perfume, coisas, são coisas bonitas, assim, são coisas sim. leves. Então, eu acho que ela, assim, a história dela é uma história muito, assim, é realmente sofrida. Ela é uma santa sofrida, de muitos realmente impossíveis. Por isso que ela é a santa das causas impossíveis. Ela acreditou nos impossíveis e os impossíveis aconteceram na vida dela. Só que a forma acho que como é contada a história, até eu falo que toda a ilustração também de Santa Rita, como no livro também, é assim, é retratado de uma forma leve, que faz Sim. com que a gente se identifique e queira estar perto. Até as músicas dela, que é Rosas Perfumadas, até tem um hino que foi feito aqui em Jundiaí também, depois eu te mando o vídeo, Manda, que foi feito aqui em Jundiaí, que canta aqui no santuário diocesano dela. E assim, é muito. Tudo que fala sobre ela é leve. com certeza. Vamos rezar então, Lucas. Eu hoje Vamos. postei lá no WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp de avisos e às vezes eu abro esse grupo para as pessoas apresentarem os pedidos. E aí eu gosto sempre de trazer um resumo dos pedidos principais. Perfeito. Não tem como a gente falar um por um de cada um, porque é muita mensagem. E aí no Instagram também eu abri uma caixinha de perguntas, então eles estão todos aqui. Então, Tá. sempre, né? Tem época de live que o pedido mais apresentado é questão de finanças. Dessa live de hoje é saúde. Saúde física, mental e espiritual. Então, cura de doenças graves,
câncer, pneumonia, nódulos, ansiedade, depressão, vícios, saúde dos filhos, pais, netos e familiares, exames médicos com bons resultados, saúde emocional, burnout, medo, insegurança, mutismo seletivo, proteção espiritual e libertação. Agora lembrei da Rafa, que o pai dela é Rafael também, e está internado na UTI, que ela pediu oração. Família, conversão de familiares, restauração e paz no matrimônio, harmonia familiar, proteção e bênção para os filhos, netos e esposos. Daí vem trabalho, conquista de um emprego ou vaga, aprovação em concursos ou entrevistas, crescimento profissional e estabilidade no trabalho, vida financeira, milagres financeiros, restauração da vida econômica, sucesso de empresas e comércios. Muitos pedidos pelos impossíveis, a pessoa não diz assim o que ela quer, mas ela diz assim, meu impossível Santa Rita sabe, e ela sabe mesmo. Sonhos pessoais, maternidade, casamento, cura interior, reforma da casa, estudo, libertação de vícios, causas antigas na justiça. E agradecimentos, é sempre o que tem menos. Sempre assim o povo esquece de agradecer, né? Eu tenho que puxar a orelha de vez em quando, porque o povo esquece de agradecer. Mas tem alguns agradecimentos. E aí, eu queria saber de você, Lucas, o que, que você quer pedir hoje no nosso dozenário? Eu quero pedir força para a gente continuar com esse trabalho tão bonito que a página tem da Amada Ritinha. Quero pedir muito pelo programa Juventude com Você, para que a gente continue perseverante. E também pelas 3 comunidades irmãs que apoiam a gente aí aqui na comunidade, que é a Jusmag, a Anjos e a Cajus. São todas ligadas a Santa Maria Gorete, mas quero colocar esses jovens em intenção e uma intenção, os coordenadores também do Juventude com Você. E eu quero colocar em intenção uma intenção pessoal minha, que é a busca de uma oportunidade profissional. Então, também quero colocar muito isso e eu quero colocar um agradecimento também, que é as possibilidades que Santa Rita tem colocado na minha vida. Você vai ver como vão abrir as portas, assim como abrir as portas do convento, quando a gente não faz isso para conseguir. Mas, assim, Santa Rita é como aquela amiga. Tem a Thaisa não está aqui, mas a Thaisa é uma amiga de longa data aqui da Amada Ritinha e ela pediu com detalhes o que ela queria, o impossível. E Santa Rita Sim, deu além. É sempre assim com Santa Rita. Ela é aquela amiga que ela vai além. Tipo, a gente pede um negócio desse tamanho, ela te dá um negócio muito maior. E assim, quanto mais a gente trabalha na divulgação, quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente fala para as pessoas de Santa Rita, é como se, eu sempre digo, cada vez que você fala de Santa Rita, é como se uma rosa chegasse no céu. E quando uma rosa chega no céu, ela manda um monte de rosa de volta. Pode ter certeza disso. Ela vai mandar rosas na sua vida para abençoar o seu futuro profissional. Ó, perguntaram se muito você tem obrigado. planos de ser um sacerdote. Não, a priori não. Já fiz um encontro vocacional, mas a priori não. Tá Ainda bom. quero seguir, mas quem sabe? A gente Mas quem tem. sabe, ó, Frei Quem Jean, que é um sabe? grande amigo nosso aqui da Amada Ritinha, tomara que um dia você tenha a oportunidade de conhecê-lo. Frei Jean, ele é responsável, inclusive, pela parte vocacional da ordem. Ele chegou a fazer um tempo um seminário, daí saiu, namorou, teve vida normal e tal, trabalhou e depois voltou. E acho que ele ordenou com 40 anos. Então, tem tempo. Você é muito jovem ainda, tem Estamos em tempo tempo. para. E aí, aquela frase de Santa Rita: nunca é tarde para mudar a direção de sua vida. Há sempre um novo recomeço, né, uma nova oportunidade. É Eu, um por exemplo, recomeço. Lucas, eu até os meus 48, eu achava que eu estava encaminhada para dar aula numa universidade pública. E hoje, o que eu mais gosto de fazer, o que mais me faz feliz, o que mais me traz retorno, assim como pessoa, é o que eu estou fazendo aqui. Não Entendi. é o da aula, não é o mestrado, o doutorado. Esse me satisfaz. Agora o que me deixa feliz é o que eu estou fazendo aqui. Ó, falaram que você tem voz de padre. Oh, meu Deus. Vamos ver, vamos ver. Vamos Vamos ver, entender vamos aí ver. os planos, vamos entender os planos Você aí. está Vamos com a sua trabalhar essa oração em vida. mãos? Tá aqui, tá aqui Tá em bom. mãos. Eu começo e você termina, pode ser? Pode, naquela parte que a gente combinou, né? Isso, na página 17. Quem tem o livro 12 Isso. meses com Santa Rita, a oração está na página 17. Enquanto eu vou fazendo, depois o Lucas vai fazer, eu vou colocar aqui a relíquia de Santa Rita, que as pessoas gostam sempre de apresentar os seus pedidos diante da relíquia.
Perfeito. Primeiro, né, vamos fazer o nome do Pai. Estamos reunidos em nome do Em nome do Pai, Pai, do do Filho, Filho. do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, nesse devocional consagro a vós a minha vida. Vós que fostes filha obediente, esposa amável de um homem difícil, mãe paciente de filhos rebeldes, irmã bondosa e compreensiva das religiosas, noiva maravilhosa e sofredora de nosso amado Senhor, modelo de vida para todas as famílias, vós que conheceis a humanidade e seu sofrimento, vós que sabeis também da angústia do meu coração, venho a vós, todos nós nesse momento, nós nos apresentamos a nossa súplica impossível nesse dozenário. E aqui vocês, diante da relíquia de Santa Rita, relíquia de segundo grau, vocês podem apresentar os seus pedidos enquanto Lucas faz a outra parte da oração. Perfeito. Posso dar sequência, Kátia? Pode sim. Vós, ó querida Santa Rita, que nunca desististes de orar pelas vossas necessidades, em meio a vossos espinhos e cruzes, me ensine também a perseverar nesse dozenário da oração e jamais desistir do meu impossível. Que eu possa viver cheio de fé e esperança em meio às tribulações como vós, pois confio sem limites na vossa poderosa intercessão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim Amém. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Eu queria aproveitar e fazer uma oração aqui, de acordo com todos os pedidos, né, que o pessoal apresentou aqui. E depois a gente vai lembrar que hoje é dia de Santa Maria Madalena, né? E daí nós vamos Sim, falar um pouquinho sobre Santa Maria Madalena, que eu acho muito importante. Oração final, né, do nosso dozenário de entrega e esperança. Mas não sai que a gente vai fazer a oração para Santa Maria Madalena. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos e agradecemos por esse momento de oração, por cada coração reunido aqui em tua presença. Tu és o Deus do impossível, só Deus faz o impossível em nossas vidas. Santa Rita, como amiga, pede pela gente, mas quem faz é Ele. O Deus que tudo vê, tudo cura e tudo transforma. Nesse instante sagrado, colocamos diante de ti todas as intenções apresentadas. Aquelas que foram ditas em voz alta, aquelas que foram escritas, que foram colocadas na caixinha de pergunta, lá no Instagram, que foram colocadas lá no WhatsApp, e aquelas guardadas na mais profundo da alma, que às vezes a gente não tem coragem nem de dizer, mas ela sabe, ela ouve e ela já intercedeu. Pai amado, pedimos por cura, cura física, emocional, espiritual. Visita com tua misericórdia cada pessoa doente, cada leito de hospital, cada coração aflito. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, clamamos por libertação e restauração. Abençoa as famílias, Senhor, onde há brigas haja reconciliação, onde há silêncio doloroso leve palavras de ternura, onde há ausência que a tua presença seja consolo. Confiamos também todos que sofrem com dificuldades financeiras, desemprego, dívidas ou incertezas. Abre as portas, Pai. Ensina-nos a esperar com fé, trabalhar com dignidade e viver com esperança. Senhor, confiamos especialmente os nossos impossíveis, a intercessão de Santa Rita, a santa das causas perdidas aos olhos humanos. Tem uma frase atribuída ao Papa Francisco, que eu não sei se é dele, nunca me confirmaram, mas que diz mais ou menos assim, que Santa Rita, pela intercessão de Santa Rita, Deus coloca uma vírgula aonde o homem pôs o ponto final. Então, isso aqui tem muito a ver, né? Aos uhum. olhos humanos, muitas causas são perdidas, mas só Deus sabe. Só Deus diz, não, daqui não vai mais, só Ele. Pai, ensina-nos aquilo que não conseguimos mudar, entregamos em tuas mãos com a fé de que para ti nada é impossível. Pedimos ainda a doce intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe Santíssima. Cobre com teu manto os desanimados, os que estão à beira de desistir, os que choram em silêncio. Ensina-nos a confiar como tu confiastes, mesmo de pé diante da cruz. Nossa Senhora viu a pior imagem que uma mãe poderia ver e ela não desistiu. E acima de tudo, Senhor, fortalece a nossa fé, que esta oração nos lembre que não estamos sozinhos,
que temos um Deus que caminha conosco, uma mãe que intercede por nós e uma santa amiga que nos ensina a perseverar na dor, nos espinhos e nas dificuldades. Santa Rita de Cássia. E falando da santa de hoje, né? Há quem chame Santa Maria Madalena de a primeira apóstola, apóstola dos apóstolos, né? E o mosteiro onde Santa Rita começou a sua vida religiosa se chamava Mosteiro Santa Maria Madalena. Depois, claro, por causa da fama de Santa Rita, eles mudaram para o nome de Santa Rita, mas era Mosteiro Santa Maria Madalena. E quem chamou ela de apóstola dos apóstolos foi São Tomás de Aquino. Ele atribuiu esse título porque, assim, até no Evangelho de São Lucas, por exemplo, ele comenta que algumas mulheres acompanhavam Jesus, e entre essas mulheres estava Maria Madalena, né? E ela foi a primeira que testemunhou o encontro com o ressuscitado. Muitos não reconheceram, muitos duvidaram, muitos temeram, ela não. Foi ela dizer o nome, foi Jesus dizer o nome dela, ela já sabia que era ele. E assim tem que ser conosco. O dia que Jesus falar o nosso nome, opa, a gente já sabe quem é. Não precisa duvidar, né? Santo Tomé duvidou, né? Teve que tocar nas feridas de Jesus, mas Santa Maria Madalena não. E ela foi uma das primeiras mulheres que seguiram Jesus, que o proclamaram. E a festa litúrgica, né, passou a ser no dia 22 de julho de 2016. Foi o Papa Francisco que estabeleceu essa data da festa litúrgica em memória da Maria Madalena, para ressaltar a importância desta discípula fiel de Cristo, que demonstrou grande amor por ele e ele por ela. E a oração que está aqui no site da Canção Nova, ela é bem simplesinha. Ó Santa da Ressurreição, fazei-nos crer cada vez mais no Cristo que vive e a gente neste mundo, e que vive dentro da gente nesse mundo. Ensina-nos a reconhecê-lo e amá-lo, servi-lo e adorá-lo, assim como ele merece. Amém. Santa Maria Madalena, rogai por Rogai nós. por nós. Dizem, inclusive, que Santa Rita fez questão de conhecer, quando ela foi a Roma, né? Sim. O lugar lá onde está Santa Maria Madalena, ela fez questão de visitar. Então, eu acredito que Santa Rita também tinha um carinho muito especial por Santa Maria Madalena. Não, eu não conhecia. Eu falo a verdade pra você que essa parte aí da história de Santa Rita ligada aí a essa possível aí devoção, né, de Maria Madalena, não conhecia. Muito legal. Muito legal. Porque Santa Rita ela teve muita influência de Santo Agostinho, né? Porque ela era Sim, agostiniana. sim. São Nicolau Tolentino, que era ali da região, e de São João Batista. A gente acredita também, mas isso é suposição, que ela tinha influência de São Francisco de Assis, porque é ali do lado, né? Sim. Né? Bem pertinho. E ela É. é muito assim, Santa Rita, a gente vê muita referência à natureza, assim como São Francisco. Então, e também estigmatizada, assim como São Francisco. Então, havia também ali, mas eu acredito que até pelo fato de elas pertencerem ao mosteiro de Santa Maria Madalena, havia dentro do mosteiro uma devoção. Acredito realmente nisso. Nós não temos muita coisa escrita sobre Santa Rita, o que a gente tem é o que foi passado de geração em geração. Ela não deixou escritos, né, como alguns santos, né? Sim, Então, tipo, nada. foram pessoas que contaram a história dela e aí foi sendo repassado. É Santa mais pela Teresinha tradição escreveu, mesmo. né, em livros. Sim, Né? O São exato. João Paulo II, ele foi É a retratado a figura. vida dele. E a Exato. Carla Cutis, mesma coisa, é mais fácil, né? Agora, na Mas época é de mais Santa Rita. atual também, né? Tipo assim, é Na um época santo de mais Santa Rita, próximo da nossa eu falo geração. sempre pro pessoal aqui. Na época que Santa Rita vivia, não havia nem livro, do jeito que a gente conhece, livro assim, né? Os Era livros um... eram pouquíssimas pessoas que liam, a maioria das pessoas eram analfabetas, por isso que tem muita pintura de Santa Rita. Porque daí as pessoas sabiam da história de Santa Rita através das pinturas. A urna onde ficou o corpo dela conta a vida dela na urna. Fizeram uma pintura que vai contando desde o nascimento, a história das para as abelhas, pessoas tem conseguirem interpretar. para as pessoas, porque naquela época as pessoas não sabiam ler, então como que elas vão entender? Vendo o As desenho, pinturas, exato. as pinturas. Lucas, muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado. E a amada Ritinha fica aqui à disposição do Juventude com você. Fica à disposição da Isabelete, Isabelete Isabelete, do do William. William. Fica à sua disposição. Fica à disposição da Diocese de Jundiaí. E nós estamos agendando um dia para eu ir até Jundiaí. Quero conhecer o Santuário de Santa Rita lá e visitá-los e, quem sabe, participar de um podcast.
Não, perfeito. Deixo o meu agradecimento. Foi muito especial para mim. Acho que aconteceu num momento muito propício também para minha vida, esse convite e a participação aqui, principalmente para o programa. Deixo novamente aí o meu muito obrigado para quem assistiu e acompanhou a gente até agora também. A você, Kátia, por esse espaço aqui para a gente falar. Reforçar para quem está assistindo a gente ainda até o momento, para depois seguir também a nossa página do Juventude com Você, que está Isso, aqui Cíntia, se você em puder conta. colocar o arroba, é arroba juventude com VC, né? Com VC. Isso, Isso, Juventude com VC. E no Instagram isso. também é a mesma coisa, Juventude com VC. Eu vou No YouTube, procurar perdão, no aqui YouTube. para mostrar para vocês, que daí é mais fácil, às vezes, com a carinha da página. O do J Dantas eu não achei. Talvez tenha um ponto. Tem, é J. Dantas o Ah, dele. deve ser por isso. Aqui, ó. Juventude com VC, eu achei. Aqui, ó. Ele é amarelinho, né? Isso, É esse esse, mesmo, né? é esse. E tem Esse. uma faixinha preta ali, ó, tudo laranja. Ó, o Beato Carla Cucci, São João Paulo II. Tá aqui, ó. É essa Sigam, página gente. mesmo. Sigam, compartilhem. Tenho certeza que na sua casa, na sua família, tem um jovem, tem uma jovem que precisa ouvir o Lucas, que precisa dizer: acho que eu vou ser devota de Santa Rita. Exato. Mas perfeito. Adorei a nossa entrevista, adorei o nosso bate-papo. E assim, mais uma vez, a página está sempre à sua disposição. Falei para você que eu vou te mandar o livro da Coroa de Santa Rita, que você vai Oh, se meu Deus. apaixonar por essa oração. Muito obrigado. Muito Aí obrigado. eu que agradeço, assim, porque essa troca é sempre muito valiosa. Acho que todo mundo aqui gostou bastante. Você conheça um pouquinho mais sobre a história das abelhinhas e zangões, que você já pode se denominar um zangão de Santa Rita. Vou procurar saber. Muito obrigado de novo. Foi incrível. Acho que mais do que especial, foi incrível. Isso mesmo. Um abraço para todo mundo aí, tá? E Deus abençoe. Eu não sei, você quer uma colocação profissional, né? Então, que Deus abençoe os seus caminhos, que Santa Rita interceda por você. Talvez as portas nesse momento estejam fechadas, mas que a gente tenha paciência, né, de tentar, porque às vezes a porta que está fechada não é para abrir. Você tem uma outra porta. Então, fica de olho. Já perguntaram se queria ser padre, já disseram que você tem voz de padre. Oh, meu Deus. Fica a dica. Você sabe que a história, eu não sei se é verdade essa história, talvez você saiba melhor que eu, que São João Paulo II, quando era noivo, dizem, né, que ele foi provar o terno do casamento e o Uhum. alfaiate olhou para ele e disse: "Mas você tem uma cara de padre?", né? Quem sabe? Não sei se isso é verdade. Olha, a Isabelete vai para o seminário. Não, não tão cedo, porque daí vocês perdem o Lucas lá no podcast, Exato, não exato. é? Mas assim, brincadeiras à parte, espero que Santa Rita interceda pelos seus caminhos e entrega para Deus. Ele nunca vai nos colocar em roubada, como dizem vocês. Se é o caminho certo, é o caminho certo que ele vai te enviar. Muito obrigado, Kátia. Um grande Obrigado, Rafael. abraço, Um abraço. um excelente dia para você e nos vemos na próxima. Mas, ó, fiquem atentos, nós vamos assim, eu já expliquei para o Lucas, no mês de maio a gente faz 22 dias com Santa Rita. Ah, pode se preparar para o convite que um dos dias eles vão ter que participar da nossa live. Aí já trazemos outros dois e fazemos uma live em 4 pessoas. Vai ser perfeito, Não, vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. A gente tá combina bom? assim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. breve.